O que aconteceria se eu te dissesse que o primeiro código de computador da história foi escrito por nada mais nada menos que uma mulher no século XIX? E se eu te dissesse que esse código ficou esquecido por mais de 100 anos, ignorado, silenciado, quase apagado da ciência? Essa é a história de Ada Lovelace, a mente brilhante por trás de uma ideia que o mundo levou um século inteiro para compreender. Mas por que ela foi esquecida? Quem tentou apagar sua contribuição? E como décadas depois, ela foi redescoberta e reconhecida como a primeira programadora da história? Prepare-se, porque o que você vai ver agora é mais do que um documentário. É uma investigação sobre o passado que a ciência tentou esconder e que agora finalmente vem à tona. Se inscreva no canal para descobrir mais histórias de mulheres brilhantes, corajosas e imortais. Em 1833, uma jovem aristocrata britânica atravessou as portas de uma oficina onde máquinas se moviam com engrenagens e precisão. Ela não era qualquer dama da elite londrina. Seu nome era Augusta Ada Byron King, mais conhecida hoje como Ada Lovelace. Em uma tarde, ela viu pela primeira vez um protótipo da máquina diferencial de Charles Babbage, o que poderia ser apenas uma curiosidade científica, para Ada, uma visão do futuro. Enquanto todos viam engrenagens, ela viu um universo de possibilidades. Ada não era uma engenheira, nem uma cientista consagrada. Ela era uma jovem de 17 anos, apaixonada por matemática. Mas ela enxergava além. Enquanto Babbage via apenas cálculos mecânicos, Ada viu a base de algo maior, algo que só o século XXI entenderia: o nascimento da computação. Mas por mais impressionante que fosse sua visão, por mais genial que fosse seu raciocínio, o destino de Ada seria o silêncio. Durante mais de 100 anos, seu nome foi esquecido nos corredores da ciência. E a pergunta ecoa até hoje: por quê? Ada não teve uma vida fácil. Ela era filha de Lord Byron, o poeta rebelde, e cresceu sob a vigilância de uma mãe controladora, obcecada em afastá-la da loucura que ela acreditava estar no sangue paterno. Mas Ada encontrou refúgio na lógica e na matemática. Estudou com grandes nomes da época, como Mary Somerville e August Morgan. Aos poucos, seu talento começou a se revelar, não apenas como uma estudante promissora, mas como uma mente capaz de imaginar o que ninguém sequer ousava conceber. Quando Babbage compartilhou com ela os planos de sua nova invenção, a máquina analítica, Ada não apenas entendeu, ela transcendeu. Em 1843, ela traduziu um artigo científico sobre a máquina e adicionou notas, suas famosas notas de Ada, que eram 3 vezes maiores que o texto original. E foi ali, em uma dessas notas, que ela descreveu pela primeira vez na história um algoritmo pensado para ser executado por uma máquina. Era o nascimento do primeiro programa de computador, mas em vez de ser celebrada, foi esquecida. Por quê? Talvez porque ela era mulher? Talvez porque o mundo científico não estava pronto para aceitar que antes mesmo dos computadores existirem, uma condessa já os via. Após a publicação de suas notas, Ada voltou à vida doméstica, à criação dos filhos e aos problemas de saúde. Morreu jovem, aos 36 anos, e com ela, parecia ter morrido também seu legado. Durante décadas, o nome de Ada foi apagado dos livros de história. Nas universidades, nas conferências, nos arquivos de ciência falavam-se de Babbage, falava-se dos homens que vieram depois. Mas Ada, silêncio. A verdade é que durante muito tempo a ciência escolheu esquecer mulheres como Ada. Suas ideias eram vistas como curiosidades, suas conquistas minimizadas, sua genialidade atribuída à sorte ou à influência masculina. Foi só no século XX, com o avanço da computação e com o surgimento do movimento feminista, que pesquisadores começaram a revisitar os documentos originais. E ali, nas margens das páginas, nas anotações esquecidas, estava ela, Ada Lovelace, a mãe da programação, a visionária que antecipou os computadores em um século. Hoje, o nome de Ada Lovelace está nas salas de aula, nos prêmios científicos e até mesmo em linguagens de programação. Mas sua história é mais do que uma curiosidade técnica. É um lembrete brutal de como a ciência, por séculos, escolheu ignorar o talento feminino. É um alerta de quantas Adas ainda não conhecemos, e é também um símbolo de redenção, porque apesar de esquecida por 100 anos, o tempo acabou revelando o que os preconceitos tentaram esconder. Em uma era em que a tecnologia define o mundo, Ada é um ícone. Uma mulher que com papel e caneta escreveu o código de um futuro que ainda nem existia. E agora, com a valorização de sua obra, surge uma nova pergunta. E se tivéssemos ouvido Ada desde o começo? Quantas revoluções mais já poderiam ter acontecido?
O que torna a história de Ada Lovelace ainda mais impressionante é o contraste brutal entre o tempo em que ela viveu e a profundidade da sua visão. No século XIX, mulheres não eram encorajadas a estudar matemática. Elas não participavam de sociedades científicas. Suas vozes eram abafadas, suas contribuições ignoradas. E ainda assim, em meio a vestidos de cetim e festas da aristocracia britânica, Ada escreveu ideias que só fariam sentido mais de um século depois. Sua nota sobre a máquina analítica dizia: a máquina analítica não possui a habilidade de criar algo novo. Ela pode apenas realizar o que lhe é ordenado, mas é nisso que reside o verdadeiro poder. Essa reflexão, que hoje parece trivial em meio a smartphones e inteligência artificial, era quase profética. Ada entendeu que o futuro da tecnologia não estava nas engrenagens, mas na lógica. Não nos metais, mas no pensamento. E é por isso que ela é lembrada até hoje não como coadjuvante, mas como protagonista. O código que ela escreveu não foi executado até os dias atuais, mas ele já tinha acendido a centelha. E essa centelha virou fogo, virou uma revolução. O esquecimento de Ada Lovelace não foi um acidente, foi um sintoma, um reflexo de uma ciência que durante séculos escolheu ver apenas uma parte do todo. Mas como toda memória reprimida, sua história voltou à tona, e voltou com força. Hoje, ela inspira gerações de mulheres cientistas, programadoras, engenheiras, e seu legado nos força a fazer uma pergunta incômoda: quantos outros gênios esquecemos simplesmente porque eles não se encaixavam no molde aceito? A história de Ada é um chamado à revisão, à justiça e à lembrança, porque no fim não foi apenas um código que ficou esquecido por 100 anos. Foi uma visão inteira de mundo, e graças a Ada, agora sabemos que toda vez que alguém escreve uma linha de código, está sem saber, dando continuidade ao sonho de uma mulher que enxergou o amanhã, em um tempo que mal compreendia o hoje. Se essa história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer Ada Lovelace. E comenta aqui qual parte da vida dela mais te impressionou. Quer continuar essa viagem por histórias que mudaram o mundo? Clica no vídeo ao lado e descubra a trajetória de Marie Curie. Até o próximo episódio.